sou a professora Alcione e hoje eu quero te convidar para um momento bem divertido com propostas riquíssimas que você pode estar fazendo aí com sua criança bem pequena. São as crianças do Maternal 1. Vamos conhecer quais são essas propostas? Então venha comigo. Olá, eu sei que esses dias que vocês estão passando com a sua criança, você já deve ter observado alguns momentos bem interessantes com ela, não é mesmo? Isso porque na primeira infância e também nos primeiros anos da escolar da sua criança, elas estão em pleno desenvolvimento, sem contar que a criança ela está pronta para adquirir novos conhecimentos. E isso é muito importante. Por quê? Porque a curiosidade dela, família, está muito aguçada. E uma coisa bem interessante que a gente tem que observar com essa criança pequena é porque ela está pronta para descobrir o mundo à sua volta. E você tem que dar essa oportunidade para que a sua criança ela explore este mundo que está à volta dela e também que ela amplie o seu conhecimento, que é tão essencial para o seu desenvolvimento integral, não é mesmo? E um desses lugares que eu vou te contar é a casa. Tem um filósofo francês chamado Gaston que ele fala que a casa é o nosso canto do mundo, é o nosso universo. E para a criança, a casa é exatamente isso, é um lugar surpreendente de aprendizado, é onde ela vai aprender novos valores, os seus princípios, é onde ela vai encontrar o afeto, o carinho, sem falar, família, que a casa é onde a sua criança mora, é na casa que ela vai viver momentos inesquecíveis que ela vai levar por resto da vida. E quero te contar um segredo. Um desses momentos é a contação de história que você vai ler para a sua criança. São momentos enriquecedores que você vai proporcionar para a sua criança. Além do mais, ela vai conhecer mundos totalmente diferentes da realidade em que ela vive. E ela vai estar utilizando a imaginação, a criatividade. Ela vai estar desenvolvendo também a autonomia e também o pensamento. Por isso, na proposta de hoje, ela é tão maravilhosa que eu quero te convidar para ouvir uma história maravilhosa de Ricardo Robert. E essa história é fascinante e também maravilhosa. Então, para você poder contar essa história, você vai precisar de alguns materiais, de alguns recursos que vai também enriquecer ainda mais. Você vai precisar, por exemplo, de lápis de cor ou algum material riscante. Você vai também precisar de papel, pode ser papel A4, pode ser papel A3, pode ser também o caderno da sua criança. Você vai precisar de almofadas, um tapete bem bonito. Se você não tiver um tapete, você também pode estar utilizando uma coberta, não tem problema não. Depois que você organizar o espaço bem legal aí no cantinho que você escolheu da sua casa, você vai convidar a sua criança para ouvir uma história. Sabe o que é interessante nesse momento? Que você aguça a curiosidade da sua criança perguntando para ela, por exemplo, você gosta de ouvir história? Na casa onde você mora, ela é grande, ela é pequena? Você também pode perguntar para a sua criança se todas as pessoas ela têm o direito de ter uma casa. Depois que você fizer isso, aí sim, vocês estão prontos para ouvir a história. Então vamos para a nossa historinha? Eu vou te contar. Então vamos lá. A nossa história de hoje, ela é bem bacana. Então ela começa assim, ó. Uma casa feita de sonho, leve como a pluma, alta como a torre, quente como o ninho e doce como o mel. Foi assim que eu imaginei a minha casa desde pequena. Depois, quando estava no mundo só, sem dinheiro, eu resolvi fazer a minha casa com as minhas próprias mãos. A minha primeira casa eu fiz de papel, que era um material bem barato. Quando a minha casa estava quase pronta, vieram todos os ventos do mundo e levaram a minha casa, leve como a pluma. Fiquei sem casa. Resolvi então construir a minha casa à beira-mar. Fiz a minha casa com a areia da praia. Mal estava pronta, vieram todas as marés do mundo e levaram a minha casa, alta como a torre. Fiquei sem casa, mas eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Então o que eu pensei? Eu vou construí-la novamente. Pensei, repensei. Vou construir a minha casa de madeira. Foi o bosque
Cortei-a com as minhas próprias mãos. Construí entre as folhagens. A minha casa ficou linda. Mas vieram os fogos do céu e queimaram toda a minha casa, feita de madeira. Eu pensei em desistir. Eu não vou mais fazer minha casa. Eu pensei, já sei. Eu vou fazer agora a minha casa é de açúcar. De açúcar? Me perguntaram. De açúcar. Mas açúcar não é um material tão caro? Pois não. Eu não tenho casa e não posso desistir dos meus sonhos. Trabalhei, lutei, juntei todo o açúcar necessário. E aí eu fiz a minha casa. A minha casa era toda de açúcar. A janela, as portas, o teto, os móveis, estava linda. Mas aí vieram todos os bichos do mundo e devoraram a minha casa. Resolvi não fazer mais a minha casa com as mãos. Aí me perguntaram novamente, não tem casa? Tenho sim, eu ia lá desistir dos meus sonhos, resolvi agora fazer a minha casa usando a minha imaginação. É isso mesmo, eu usei a imaginação porque agora a minha casa, ela fica lá no sítio, onde não vai o vento, não vai o mar e não vai nenhum bicho do mundo. A minha casa, ela vai ficar linda, porque eu vou usar a imaginação. A minha casa vai ficar perfeita, ela vai ficar linda como a pluma, alta como a torre, quentinha que nem um ninho e doce como o mel. É emocionante, não é mesmo, família? Até eu fiquei emocionada com essa história. Não é bonita ver a criança usar a imaginação para estar fazendo coisas que a gente, na nossa realidade, não consegue fazer? Então, por isso, nesse momento que você ouve essa história tão linda, tão emocionante, convide a sua criança e vai explorar todos os cômodos da sua casa. Mostre para ela a importância que cada cômodo tem na vida dela. Mostre para ela também como é importante manter a sua casa limpa, organizada, para que esses bichinhos, eles não apareçam na sua casa. A formiga, o rato e nem mesmo as baratas. Fazendo isso, a sua criança vai aprender coisas maravilhosas que, como eu já falei para vocês, ela vai levar para o resto da vida dela. E são esses momentos que a gente tem que ter com as nossas crianças. Então, depois que você fizer toda essa exploração na sua casa com a sua criança, dê oportunidade para que ela utilize a imaginação dela e também criar a casinha da imaginação dela. Ofereça para ela objetos e materiais riscantes para que ela possa fazer o desenho da casa dela. Depois que ela fizer isso aí, você pode estar registrando, tirando foto, ou então você também pode estar fazendo aqueles pequenos vídeos para que você depois possa mandar para a professora dele, não é mesmo? Então, sinta-se à vontade, deixe a sua criança criar e recriar. Nessa segunda proposta, nós vamos apresentar agora a casa e as formas geométricas. Nós vamos apresentar essa proposta de uma maneira bem divertida, mas antes eu quero fazer um convite para você. Dá uma olhadinha agora aí ao seu redor. Olhou? Viu como as coisas têm forma? As formas elas estão presentes em todos os lugares. Ela está nos desenhos, ela está na expressão artística e também nos brinquedos da criança. Sabe quando você percebe a sua criança brincando com pecinhas de montar que lembram aquelas formas geométricas? O círculo, o quadrado, o triângulo, o retângulo. Essas crianças, elas amam brincar com essas pecinhas, porque ela dá liberdade para a sua criança criar e também recriar alguns objetos. Então, na proposta de hoje, a gente vai trabalhar com exatamente essa proposta da forma geométrica. Para a gente fazer esse material todo ficar mais divertido, você vai precisar de algum espaço, não é mesmo? Então, você vai organizar uma mesa, ou então, se você quiser, você pode também estar organizando um espaço no chão com papelão. Vou mostrar para você. Você vai utilizar papelão, você vai estar utilizando
giz colorido, pode ser do que você tiver em casa ou algum material riscante também. Você vai utilizar também utensílios que você tem aí na sua casa que vai lembrar essas formas geométricas tão interessantes, não é mesmo? Você vai precisar também de tesoura, tinta e também você vai precisar de pincel. Quando você tiver com todo esse material em mão, você pode chamar a sua criança, convide ela para poder fazer esse momento com você. Quando você estiver trabalhando com ela essa proposta, você fala para ela, relembre a historinha, a casa feita de sonho, relembre para ela como é que era o sonho da casa daquela criança. E aí, feito isso, você vai pedir para a sua criança utilizar o utensílio para fazer as formas geométricas no papelão, assim. Depois que ela fizer todas as formas geométricas com os utensílios que você tem, ótimo, você mesmo vai pegar a tesoura e vai recortar todas essas formas geométricas. Para facilitar, eu já trouxe prontinho. Você vai cortar e vai deixar dessa forma assim. Depois que você fizer isso, você vai pedir para a sua criança estar pintando com a tinta guache nesse momento. Outra dica importante também é que você, ao utilizar a tinta guache, você fale para a sua criança o nome de cada tinta. Isso é bom porque ela vai reconhecer depois. Aí aqui, por exemplo, eu vou estar utilizando a tinta guache azul. Quando você estiver usando o pincel, se você tiver só um, é importante também que você lave o pincel para que essa tinta ela não fique misturada com a outra. Olha que legal. Como a sua criança que vai pintar, ela não vai ter direção, ela pode pintar assim ou ela pode pintar dessa forma aqui, tá vendo? Mesmo assim vai ficar bem bonito. Ó, olha que coisa mais linda, tinta azul. Aí você vai repetindo com a sua criança, ó, o azul. Depois que você pintar todas as pecinhas, você vai colocar para secar. Vou tirar aqui para poder facilitar. Aí você vai colocar para secar essas peças. E depois que ela estiver bem sequinha, aí você vai entregar para a sua criança para ela brincar. Aqui eu já fiz, para ficar mais fácil, já está tudo prontinho. Você vai utilizar essas pecinhas para montar a casa do sonho da sua criança. O interessante dessa proposta é que você também pode estar montando assim. Por exemplo, você pode estar montando o triângulo na parte de cima para poder formar o telhado. Assim, ó. Tá vendo? E também você poderá estar utilizando o quadrado, que a sua criança vai pintar da forma que ela quiser. Você vai estar utilizando isso aqui para poder estar colocando a janela. E a porta, ela vai ter o formato do retângulo. Aí você também vai colocar aqui atrás, tá vendo? Para poder formar a porta da casa dos sonhos da sua criança. Outra dica bem interessante que você também pode estar fazendo, é essa parte azul aqui, tá vendo? Essa parte aqui, ela tem um formato de um retângulo, mas você pode também fazer um quadrado também. Vai dar certo da mesma forma. O interessante é você se divertir com a sua criança nesse momento. Essas propostas proporcionarão à criança aprendizagens como vivência com contação de história, leitura, percepção do uso social da língua, a falada e a escrita, ampliação da coordenação motora fina, oportunidade de manusear diferentes suportes de escrita para desenhar, desenvolvimento da imaginação e criatividade, exploração das características dos objetos, o tamanho, peso, cores e forma, e comunicar-se no cotidiano. Chegamos ao final de mais uma proposta e você também poderá estar compartilhando essas experiências com sua criança com a professora. Você pode mandar os vídeos, pode mandar a foto, eu tenho certeza que ela irá amar esse retorno. Você também pode estar acompanhando as nossas propostas do Maternal 1 todas as terças-feiras e às sextas-feiras no período da manhã e também no período da tarde. Até a próxima!